Ainda. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar de porcos. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, peguei contra ti, peguei contra Deus, peguei contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o visitou. E com muita pena do filho, correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias aos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Glória a Deus. Aleluia. Deus, tu és maravilhoso, Senhor. A ti a glória, a ti a honra, a ti o louvor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és honrado. Senhor, Pai amado e bendito da minha alma, eu quero dizer ao Senhor que em alguns momentos também sou essa, que me sinto indigna de falar, de fazer, mas eu sei que o sangue de Jesus, que tem poder, ele nos purifica. E se não for por isso, não estaríamos aqui, Senhor. Se não por isso, não estaríamos aqui a falar das palavras da tua verdadeira palavra. Deus, mas é por causa da tua infinita graça e misericórdia que nos alcança que estamos aqui nessa noite. Eu sei que ela, Deus amado, tem acordado conosco, tem deitado conosco. Em todos os momentos está ali a nos observar. A tua graça é a única causa e a misericórdia de não sermos consumidos na face da terra. Mas nesta noite eu venho pedir, Espírito Santo, fala aos nossos corações. Como já foi orado pela irmã, e eu quero confessar com a minha boca que não seja eu a falar, mas que seja o teu Espírito Santo. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras. Que não seja o que eles querem ouvir, mas que seja o que o Senhor quer falar. Estou aqui, Deus amado, mais uma vez à disposição, a dispensação do Espírito Santo, para que através da tua palavra, Deus amado, o teu mover seja real neste lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. A palavra de Deus fala para nós de 2 irmãos, né? 2 irmãos, de 2 filhos, que tinham uma vida boa, que viviam sossegados, que viviam tranquilos. Eles tinham uma casa, eles tinham um pai. Eles não passavam necessidade. Eles tinham tudo dentro da casa. O texto nos fala que eles pediram ao pai o que era de direito. Se era o que era de direito, quem tem herança é porque tem dinheiro. Se tem herança é porque tem alguma coisa para receber. Aleluia. Imagina você pedir herança de alguém que não tem nada para dar. Não, se eles pediram herança é porque o pai tinha o que dar. E eles sabiam o que o pai tinha para dar.
Por isso eles pedem. Aleluia. Eles não, perdão, ele. Pede. Senhor, dá-me o que é meu de direito. Glória a Deus. Aleluia. Se é de direito, o pai vai negar? Não. Toma. Aleluia. Mas era direito só de um? Não, era direito dos dois. Se eram dois irmãos do mesmo pai, então os dois tinham direito da mesma maneira. Então, quando a herança não recebe só uma pessoa, todas as pessoas que estão dentro do testamento, que têm direito àquilo, acabam recebendo a herança que o pai ou a mãe, né, ou alguém da família acaba deixando. E aí, um fica. E o outro pega a herança e sai. E a Bíblia diz que ele vai gastar com coisas que não era interessante. Aleluia. Imagino que, se fosse para os dias atuais, né? Se fosse eu vou colocar como sendo eu, acho que é melhor. Né? A Aline tem um pai que tem uma herança, e quem é o pai? Eu vou dizer aqui, nesse caso, nós estamos falando do nosso Deus. E eu falo com meu Deus assim: Senhor, eu queria o dom de profetizar. Eu queria o dom de cura. Senhor, eu preciso de uma casa própria. Senhor, eu preciso de um carro. Deus me dá um emprego. Deus me dá uma porta aberta. Deus me dá isso. E o pai dá. E eu começo a viver a minha vida, mas daqui a pouco eu viro para o pai e falo assim: isso que o Senhor está me dando aqui, que eu posso usufruir dentro da minha casa, tá pouco. Tá pouco. Porque foi mais ou menos isso que o filho falou. Glória a Deus. O que o Senhor está me dando aqui dentro, tá pouco. Me dá o que o Senhor me daria se tivesse morrido. Porque a herança só vem nesse caso. Senhor, me dá o que, se o Senhor morresse, eu teria direito. Ele vai lá e dá. E ali ele pega o que recebe, no caso sou eu, e vou para o mundo. Aí vou pegar os meus dons, vou pegar os meus talentos, o dom de profecia, e vou sentar no boteco, e vou sentar numa boate, e vou caminhar com vestes ruins, e vou andar quase nua ou semi-nua na rua, mas eu estou carregando a minha herança, porque a herança foi com ele. A herança não ficou porque ele resolveu, não, ele gastou ela de forma indevida. E quando ele chega lá, que ele gasta tudo que ele caça, ele procura o dom, não tem, porque ele não ora mais, não vai ter dom. Ele procura o dom, ele procura a profecia, não tem, porque agora ele está misturado com o meio dos porcos. Ali ele começa a procurar: cadê a herança que meu pai me deu? Cadê aquilo que eu tinha? Quando eu estava lá dentro eu tinha, mas agora que eu vim para cá, cadê? Acabou. Dentro da casa do pai tem profecia. Dentro da casa do pai tem dom de cura. Dentro da casa do pai tem palavra. Mas quando a gente pede e sai para fora, as coisas acabam. É, Jesus. E ali começa a acabar e ele continua a viver. Que a Bíblia fala que depois de um tempo que ele para e cai em si e fala. E olha, é como se uma pessoa que estava afastada passasse na porta de uma igreja e visse, pregasse e começasse a me ver pregar aqui agora. E aí o coração dela dá aquela acelerada e ela fala assim: eita, outrora eu já tive ali naquele púlpito. Eita, que um dia eu louvei igual aquela irmã. E ali o coração começa a acelerar, porque ele começa a lembrar do que tinha dentro da casa do pai. Mas ele tinha gastado toda a herança já, mas ele lembra, porque a memória continua viva. E ali ele para e fala: acabou tudo. Aí alguém vira para ele e fala assim: não, eu vou te levar ali, você vai trabalhar, você vai cuidar dos porcos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente sai da casa do pai, que a gente vai para o mundo e que a gente gasta tudo que Deus deu, vai vir alguém, vai oferecer você
O lugar dos porcos. E deixa eu dizer um negócio para vocês. Quem vai oferecer ao diabo? Porque é ele que é sujo. É, Deus. Aí ele vira e fala assim, olha, já que você gastou toda a sua herança, então agora você vai ficar aqui, ó, enlameado. Você vai ficar aqui agora comendo lavagem. Porque quando a gente sai da presença do Senhor, que a gente come, que a gente bebe, que a gente come do melhor da terra, e a gente vai gastar lá no mundo, não passa muito tempo, a gente está misturado com os porcos. Não, é só olhar. Se você conhece alguém que um dia esteve aqui e agora está lá, é só olhar. Acaba tudo. E quando você procura, ele está no meio dos porcos. Mas ele ainda tem uma coisa poderosa que Deus não arranca de ninguém. Ele já fez o homem com essa ferramenta poderosa chamada memória. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Deus não arranca de ninguém que esteve aqui e foi, ou que esteve lá e agora está aqui. Deus não arranca a memória. Deus não apaga. E ali agora ele para e pensa, nossa, na casa do meu pai eu tinha isso. Na casa do meu pai eu profetizava. Na casa do meu pai eu louvava. Na casa do meu pai eu cantava. Na casa do meu pai eu era respeitado. Na casa do meu pai eu adorava. Na casa do meu pai eu orava. Na casa do meu pai as pessoas me tratavam como gente. Mas agora como eu estou sendo tratado como porco. E aí ele fala, eu vou voltar e vou falar com ele. Pequei contra Deus, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E a Bíblia diz que ele volta. Mas depois de ter lembrado de tudo. Existe uma chave interessante aqui. Que às vezes eu e você. Eu sei que essa mensagem ela tem um endereço certo. Às vezes eu e você, a gente está dentro da casa do Pai, pedindo tantas coisas, exigindo tantas coisas, e Ele não dá, porque Ele já sabe que se te der, você vai sair e vai gastar da forma errada. É desse jeito. Existem tantas coisas que a gente exige, a gente vai diante de Deus, mas se eu sou seu filho, Deus, mas eu faço a obra, Deus, mas eu profetizo, Deus, mas eu jejuo, e aí começa a pedir Deus o direito, e Ele não dá, porque Ele sabe que se der, quando passar uns dias, você vai estar misturado com os porcos. Aí o filho volta, quando o filho volta, o pai está onde? No mesmo lugar, esperando o filho. Quando o filho chega, que o pai avista o filho já vem falando, não sou digno de ser chamado seu filho, pequei contra Deus, pequei contra ti. E o pai fala o quê? Traz o anel, traz a roupa, mata o bezerro, faz uma festa. Porque tinha alguém que saiu daqui, estava morto. Agora ele entrou aqui de novo, ele está vivo, faz festa. É verdade. Deus, aleluia. Ele está aqui, se ele está aqui, ele tem que fazer festa. Se saiu do meio dos porcos e entrou dentro da igreja, tem que ter festa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Alguém começa a questionar. Mas eu estou aqui dentro da casa do Senhor. E o meu irmão, que aprontou, agora chega aqui, o Senhor dá tudo de novo? Não deu tudo de novo. Era dele, ele que tirou, ele que não quis. Vocês conseguem entender que Deus não está devolvendo. Era dele. Aleluia. Porque foi ele que pediu e falou assim, eu estou indo. O pai falou com ele que ele tinha perdido? Não. Volta, traz
paz que ele só passou um tempo lá fora, agora devolve tudo de novo. Dá para ele. É dele. Dentro da casa do Pai você tem direito. Dentro da casa do Pai você recebe bênção. Dentro da casa você não precisa ficar exigindo. Você vai receber. Você está dentro da casa do Pai. Quem é filho tem direito. Quem é filho recebe. Deus só não vai lhe entregar se Ele souber que você vai gastar nos lugares errados. Verdade. Jesus. Glória a Deus. Se o filho pedir pão para a mãe vai dar pedra? E Jesus? E Deus? Mas Ele nos conhece. E o interessante é que essa palavra nós não estamos falando de mundo. Nós estamos falando de casa de pai. Nós não estamos falando, porque às vezes a gente prega essa palavra até num culto de missão. Porque parece que eu vou pregar pro lado de fora. Eu vou encostar aqui e vou falar assim, filhos, epa, o filho estava aqui dentro e saiu. Filho pródigo é quem já esteve aqui e saiu. Quem está ali fora ainda é criatura, nós precisamos trazer. Então a palavra de Deus está dizendo é para quem está dentro da casa. E Ele está dizendo através da palavra de Deus, cuidado com o que pede. Cuidado com o que exige. Cuidado com o que está querendo. Porque pode levar você para se misturar no meio dos porcos. Existem coisas que às vezes a gente não compreende. Existem coisas que às vezes a gente não aceita. Que a gente paga preço, que a gente ora, que a gente jejua. E que a gente vê um monte de pessoa passar na frente da gente recebendo aquilo que você fala bem assim, fulano nem merece, fulano nem ora. Fulano nem merece, fulano nem igreja tá. Fulano nem merece, que fulano tá no pecado. E você tá pelejando. Mas ele já sabe que se você receber, você vai pro meio dos porcos. Isso é uma coisa que nós precisamos colocar na mente, que existem coisas que não virão para nossa mão. E nós não temos que questionar. Nós temos que fazer igual o pastor Cristiano falou aqui hoje. Ai de nós fizermos como a mulher de Ló. Segue, olha para frente. Esquece do que passou para trás. Esquece do que está deixando. Deus deixou você, Deus tirou você de um lugar. Por que está querendo voltar para lá? É verdade. Tem uma ferramenta chamada celular. Eu ia trazer para me falar, esqueci, eu esqueci. Esse trenzinho, ele teletransporta a gente para um passado. Verdade. E é questão de segundos. Se abrir uma tela, você volta 30 anos. Se abrir uma tela, você volta 5 minutos. Se abrir uma tela, você volta um tem errado. Se abrir uma tela, você deseja algo que não pode. Se abrir uma tela, você já está querendo fazer o errado. Se abrir uma tela, coisa boa não vem não. Existem coisas que Deus não dá porque sabe que nós vamos nos misturar no meio dos porcos. Só que Deus está dizendo aqui nessa noite, eu entendo o seguinte, toda vez que Deus dá uma palavra, eu entendo que eu vou dizer, deve ser na igreja de fulano da não. Deus está falando que tem gente aqui. Deus está falando que tem gente aqui dentro que está querendo coisas e que Ele não está dando porque sabe que se der, vai sair, vai misturar no meio dos porcos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aceita dentro do seu coração que Deus não está te dando, porque Deus está dando é livramento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E quando Deus dá livramento, é misericórdia, porque a gente está insistindo, Ele podia deixar. Verdade. Então, quando Deus está dizendo aqui, para mim e para você, que Ele restitui,
que quando você volta, você tem. Você não tem que querer voltar para ter. Você já está aqui dentro e tem. Então, por que não permanecer e usufruir? Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Por que não permanecer de tudo que Deus está te oferecendo? Agora existe uma outra coisa chamada, que foi o que entrou no coração desse filho. Existe um sentimento chamado ganância. Que quanto mais tem, mais quer. Não importa o preço que paga. E o coração vai querendo, o coração vai querendo, e o coração vai querendo, e o coração vai desejando, e o coração vai desejando. Que ele tinha tudo, ele precisava de herança. Se ele tinha tudo, para que ele precisava de herança? Herança é quando o pai morre. E ali você não pode mais usufruir do que o pai tem. Aí o pai fala assim, olha, eu estou indo para o pai, mas eu estou deixando você resguardado. Agora ele quer gastar tudo. Ele já tem dentro da casa, para que ele está exigindo? Verdade. Ganância. 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 Eu já ouvi algo aí na Bíblia, lá atrás, no começo. Eu já ouvi algo semelhante, quando dizia assim, ó, e ele usurpou, e ele desejou ser Deus. E ele achava que porque ele era um querubim, um anjo de luz, ele podia assim, opa, esse sentimento entra de vez em quando no nosso coração, que é isso aqui que nós estamos falando. É a gente achar que a gente é poderoso. É a gente achar que a gente vai pedir a herança e a gente não vai comer dos porcos, não. É a gente achar que a gente dá conta. É a gente achar Que a gente dá conta de sentar num bar e não beber. É a gente achar que dá conta de beirar uma boca e não fumar. É a gente achar que a gente dá conta de ir no forró e não dançar. É. O nome que dá isso foi exatamente o que Lúcifer sentiu quando Deus expulsou ele do paraíso, dos céus. Foi exatamente porque estava dentro do coração dele assim, ó, eu sou tão bom quanto ele. Eu sou tão poderoso quanto ele. E ali ele quis estar na mesma posição que Deus. Quando nós estamos aqui, olha o que esse filho anulou o pai. Esse filho falou assim, olha pai, eu estou matando o senhor porque eu quero sua herança. Eu vou sumir, eu não quero nem saber se o senhor existe. Eu quero é gastar o que o senhor quer me dar. Eu não quero nem saber quem é Jesus, eu quero usufruir. Eu venho na igreja, só recebo e sumo. Eu não quero nem saber do pai, eu quero saber do que ele me dá. Eu não quero nem saber quem é o pai. Eu quero é saber do que eu vou usufruir. Eu não quero nem saber o que o pai está pensando. Eu quero é saber o que ele tem para me dar. Aleluia. E quando ele vira e fala assim, me dá que é direito meu. Você já imaginou seu filho chegar e falar com você um trem desse? Ô mãe, eu tô morando na casa, tô na casa. Ela fala, seu mãe, a senhora podia já repartir esses bens aí? Porque, né? A gente já vai gastando logo, antes da senhora morrer. Imagina um coração ouvindo isso. Foi isso que esse filho fez. Será que nós não estamos fazendo isso dentro da casa do Pai? Será que eu e você não estamos desejando as coisas e não estamos nem aí para o Pai? Vem aqui, pede livramento, dá, some. Vem aqui, pede bênção, recebe, some. Vem aqui, pede porta aberta, recebe, some. Vem aqui, pede saúde, some. Vem aqui, pede cura, some. É exigir as coisas que o Pai dá e não querer compromisso com o Pai. Verdade.
É a mesma coisa que a pessoa falar assim, ó, eu sou um filho bastardo, mas eu tenho direito nessa herança aí. É, Deus. É a mesma coisa que o filho bastardo chegar e chegar chegando e falar assim, ó, não quero nem saber se você me adotou porque você quis, pois agora eu quero receber o que você tem. É, Deus. Eu não pedi para ser seu filho, mas já que eu sou, então me dá o que eu tenho de direito. Foi mais ou menos isso que esse filho falou para o pai. Será que nós não estamos fazendo isso dentro da casa de Deus? Será que eu e você não estamos só desejando receber as coisas do Pai e não se importando com o que o Pai vai pensar? E não se importando com o que o Pai vai sentir? E não se importando com o que o Pai vai pensar? Eu não sei exatamente o que o Espírito Santo quer falar em todos os corações. Mas eu sei que desde a hora que eu saí lá de casa, que eu vim com essa palavra, que eu estou com essa palavra, que eu sei que ela tem um endereço. O Espírito Santo de Deus, ele nunca engana. E ele sabe exatamente sondar por dentro e por fora. Às vezes a gente fala da boca aquilo que aqui dentro não tem. Porque a gente quer enganar a gente mesmo. Porque quando na verdade a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio, o coração. É só parar uns minutinhos você observar que você vai entender como é que a pessoa está de verdade. Ainda que ela queira falar algo que ela não está sentindo. Então o Espírito Santo de Deus nessa noite está dizendo: cuidado com o que você está pedindo e com a falta de compromisso com o Pai dentro da casa dele. Ei, Jesus. Aleluia. Cuidado com o que você quer. Se você não está cocheando em dois pensamentos. Se você não está um pé na casa de Deus e um pé no mundo. Se o corpo está aqui, o coração está lá. Ei, Jesus. Porque quando esse filho pede isso pro pai, é porque o coração dele já estava distante, ó. Quando ele começa a pedir, a exigir do pai, é porque o coração dele já estava desejoso pelas coisas do mundo. Isso é perigoso. Porque a Bíblia fala também que enganoso é o coração do homem. E dele procede as saídas para o bem e mal. Às vezes a gente fala assim, nós sentimos no coração. Epa, para e pensa. Pede confirmação. Porque se ele é enganoso, ele pode talvez te levar para um lugar que não seja de Deus. Aí eu vou seguir meu coração. Não siga, siga o Espírito. Mas se meu coração confirmar, se meu coração não, o coração mente. É verdade. Quem não mente é o Espírito. Aleluia. Ah, meu coração foi com o coração de fulano. Meu coração não mente, ele engana. Quem não confunde é o Espírito. É verdade. Sentiu. Aleluia. Pede confirmação. Glória a Deus. Aleluia. Então a palavra de Deus nessa noite diz que ele volta e o pai traz tudo para ele, vamos fazer festa. Ele estava morto. Traz tudo para ele, vamos fazer festa. Ele foi achado, ele estava perdido. Traz tudo e vamos festejar. Ou seja, o pai estava dizendo assim: você perdeu foi tempo. É, Jesus.
Tem tudo aqui, você quer caçar lá fora o quê? Tem tudo. Olha só, você saiu. Eu te dei a herança. Você gastou a herança toda. Quando você voltou, tem tudo aqui. Porque se ele gastou a herança, gente, era para ter alguma coisa na casa do pai? Não. Na casa do pai não falta. Ele mostrou para ele assim, olha, eu tô dando para você porque você saiu e aqui ficou. Nunca vai faltar na casa do pai. Glória a Deus. É uma ilusão achar que o que tem lá fora é maior do que o que tem aqui. O de lá de fora acaba. O de lá de fora acaba. É só ilusório, porque quando ele viu que ele pegou a herança, o olho dele cresceu. Porque a ganância fala, o mundo atrai. Mas quando logo ele se viu, a herança acabou. Mas quando ele volta para a casa do pai, parece que estava nascendo naquela hora. Porque ele fala, traz de volta. Traz tudo, ainda faço festa. Aleluia! Ainda faço festa. Desde a hora que eu cheguei, que o coração enganoso estava acelerado. Eu falei assim, meu Deus. O senhor está falando ou não está falando? Glória a Deus, aleluia. Porque se o coração é enganoso, então eu preciso de confirmação. Então fala comigo, porque se é o Senhor que está falando, eu preciso de confirmação. E da hora que eu cheguei, que o Espírito Santo está falando comigo, que Ele está me chamando para um concerto, que é isso que eu estou escutando aqui hoje, da hora que eu entrei, conserta, bota na posição, se fica firme, levanta, não sai nem para a direita nem para a esquerda, fica no propósito, não faz igual a mulher de Jó, não olha para trás. Eu estou entendendo esse negócio desse jeito assim. É mais ou menos assim que eu estou entendendo. E ele está falando, olha, presta atenção, Aline. Desde a hora que eu cheguei ali, que eu estou pedindo misericórdia, meu Deus, não deixa, Senhor, socorro, meu Pai, me ajuda. Aí toca um louvor, quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe viver, não sai. Glória a Deus, Porque o Espírito de Deus é esse, que vai ligando um trem no outro, e vai ligando, mas só entende quem está na casa. Porque quem não está na casa não entende, não. Verdade. Quem está com o coração lá fora está falando assim, balela, conversa fiada. Mas quem está dentro da casa do pai já começa a ligar um trem com o outro. Já coloca logo as veredas, ó, endireitada. Desde a hora que eu cheguei, que ele está falando isso comigo. Se conserta, bota na posição, não retroceda, não olha para trás, o que passou, passou. Está querendo voltar por quê? Esquece, segue, tem propósito. Quem tem propósito recebe, quem não tem não recebe. Como é que é seu nome? Fábio. E Fábio, Deus está mandando eu dizer para você. Não olhe para trás. Eu nunca vi, mas eu vim pregar por Fábio. Porque isso, Fábio, é amor de Deus. Não é orgulho pra gente achar que nós é o cara, não. Isso é amor, é misericórdia. Ele está dizendo, não olhe para trás. glória a Deus. Cuidado onde o seu coração está desejando. Cuidado com as alianças que estão sendo feitas. Porque é minando devagarzinho que quando a gente assusta, a gente está misturado no meio dos porcos. Cuidado com as alianças, cuidado com o coração e cuidado com os pensamentos. Não
entenda que o que tem aqui é pouco. O que tem aqui é o suficiente que você precisa. Aleluia. O que Deus está te dando aqui não tem dinheiro nenhum. Você sabe o que ele tem lá fora para você? Cova aberta. O que te espera lá fora é cova aberta. Mas o interessante é que nós podemos escolher. O que tem aqui, se você sair, você vai gastar, vai acabar na cova. O daqui vai continuar jorrando. O que tem aqui não acaba. E vem outro e usa, e vem outro e usufrui, e vem outro e abençoado, e vem outro e vai recebendo. Mas se sair daqui para usar lá fora, vai acabar. Posiciona, fica de pé, rejeita, fica na posição, porque Deus vai te honrar. Mas só vai honrar se permanecer. Deus é fiel nas suas promessas. Esses dias eu estava lá numa igreja que eu fui fazer uma campanha e um pastor pregou falando assim: teve um homicídio na cidade não, no bairro, na cidade Martim. Acho que até um mês mais ou menos, um rapazinho. E ele disse que esse rapazinho foi na igreja quinta-feira e fez. Eles fizeram aquele. Deus falou, o Espírito Santo estava revelando e ele disse não queria. No final de semana ele desceu a sepultura. Não dá para brincar quando Deus fala. Verdade. A minha palavra, ela até faz curva. A minha palavra, ela até volta atrás em alguns momentos. Mas a dele nunca. Pode passar céus e terra, mas a palavra dele cumpre. Pode ser um bom, pode ser um grande, pode ser um pequeno, pode ser uma mulher, pode ser um homem. Se for palavra dele, vai se cumprir. É verdade. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos ouvir o que a palavra do Senhor está nos dizendo nessa noite. E vamos cada um com sua boca. A Bíblia diz que com o coração a gente acredita, com a boca a gente confessa. Você que sabe do que você sente, do que você pensa e do que você está desejando de Deus e que Ele não quer entregar para você. Que você coloque agora, que você verbalize e fale com Deus: Senhor, eu quero viver e usufruir do que tem dentro da sua casa. Eu não preciso de nada que tem fora. Eu preciso do que tem dentro da casa do Senhor. Eu preciso da oração que tem dentro da casa. Eu preciso do louvor que tem dentro da casa. Eu preciso das amizades que tem dentro da casa. Eu preciso dos relacionamentos que tem dentro da casa. Eu preciso, Pai, dos filhos dentro da casa. Eu preciso da esposa, do esposo dentro da casa. Eu não preciso de nada fora da tua presença. Eu não preciso de nada que não esteja na tua presença. Eu não preciso de nada, nem ninguém que esteja fora do propósito. Senhor, se o meu coração está indo fora, se a minha mente está indo fora, se os meus sentimentos estão indo fora, por favor, Senhor, me traga de volta. Me faça entender, me faça ver. Tira toda cegueira espiritual. Tira os comichões do ouvido, para que eu possa escutar a tua palavra.
Espírito Santo de Deus, que sonda coração nesta noite, que o Senhor continue falando a cada coração, que o Senhor visite o sono, que o Senhor visite a casa, que o Senhor visite a parentela, Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração, Deus, seja segundo o coração do Senhor, cheio da graça, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de poder, cheio de unção, Senhor, que nossa vida, que os nossos dias sejam gastos na Tua presença, que a nossa presença, Deus amado, tenha a alegria de estar na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa as vidas que aqui estão. Que o Senhor venha, Deus amado, continuar a falar, continuar a ministrar. Que o Teu Espírito Santo, Pai amado, continue ministrando em todos os dias nos nossos corações. Assim eu quero agradecer ao Senhor e quero te pedir. Deus nos leva, Pai, porque o Senhor é poderoso para cumprir as promessas. Nos leva aonde o Senhor tem prometido. Nos leva aonde o Senhor tem nos mostrado. E coloca as palavras certas na nossa boca. Deus, eu quero agradecer a oportunidade, Pai. Que assim seja feito a Tua palavra nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.